Vai recuperar? Olha, um adolescente que perdeu o pai durante uma execução. E hoje, jovem, ele também teme perder a própria vida. Olha, veja um trechinho só dessa história que a gente vai começar a contar a partir de agora. Este jovem de 21 anos quebra o silêncio após 3 anos do assassinato do pai para dizer que sente medo. Olha, eu tenho medo dela. Medo da mulher que o gerou e o criou. Diante do que a polícia investigou, a sua mãe é assassina. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito porque todas as provas e todas as evidências levam a ela. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que foi ela que mandou assassinar meu pai. Para nos ajudar a contar essa história, eu convido o meu colega Marcelo Moreira, que está ao vivo no Ministério Público aqui em São Paulo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcio Campos. E aqui ao meu lado, o promotor de justiça, Dr. José Carlos Consenso, que está à frente da acusação deste caso e espera para os próximos meses, ainda este ano, o julgamento, o júri da Giselma acusada de planejar este crime, esta execução, Márcio. Pois é, doutor, boa noite para o senhor, obrigado pela participação, Marcelo Moreira também. Doutor, o que 4 anos depois nós podemos dizer a respeito desse caso? O que mudou? Bom, uma boa noite a todos. Eu me recordo muito bem desse caso porque eu fiz o outro júri onde foram condenados os 2 executores. O que hoje nós temos é, primeiro, a certeza absoluta da autoria da Giselma, a certeza da motivação do crime pela Giselma, temos a certeza, e uma vez que já transitou em julgado, não há mais recurso, da condenação dos 2 executores que o fizeram a mando dela, com intermediação do irmão. Portanto, o que resta, o que a gente espera, é que rapidamente a sociedade possa ter uma resposta a respeito desse julgamento, que é de fundamental importância para a sociedade, que é o julgamento da mandante, da mãe do menino que foi ouvido agora, a mãe do Carlos, a mulher que mandou matar o marido e que até agora ainda não foi julgada. Muito bem, doutor. Olha, é uma história que parece ser complexa, mas não é não. Nós preparamos uma sequência de reportagens aqui no Brasil Urgente de hoje e a partir de agora, então, eu convido o promotor do caso e todos vocês que estão em casa para entender essa história. Essa história que é a dor de um filho, porque depois de perder o pai assassinado brutalmente, esse jovem também teme ser executado. A mãe dele é acusada de planejar esse crime e agora responde o processo em liberdade. Vamos ver o início. Decepção, angústia. Este jovem de 21 anos quebra o silêncio após 3 anos do assassinato do pai para dizer que sente medo. Olha, eu tenho medo dela. Medo da mulher que o gerou e o criou. Diante do que a polícia investigou, a sua mãe é assassina. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito porque todas as provas e todas as evidências levam a ela. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que foi ela que mandou assassinar meu pai. Era 4 de dezembro de 2008. Humberto de Campos Magalhães sai do prédio em que morava com a segunda esposa. Esta imagem é a última dele antes de ser assassinado. Humberto vai ser vítima de uma emboscada. O executivo do maior frigorífico do país recebe uma ligação deste celular. O telefone pertence ao filho caçula, Carlos, que na época tinha 17 anos. Do outro lado da linha, um homem diz que o garoto sofria convulsões após uma overdose. Humberto deveria seguir para esta rua, na Zona Oeste, onde estava o filho. No local, não encontrou ninguém. Em meio às buscas pelo filho, Humberto é abordado por 2 homens numa moto. Um deles desce e atira 2 vezes. Humberto é ferido, tenta socorro, mas não resiste. Os homens fogem sem levar o carro importado ou qualquer outro objeto do executivo. Eu vi o cara parar aqui, aí a moto veio de lá pra cá e eu escutei o tiro, porque não dá pra ver de noite, não dá pra ver nada. Escutei os tiros, aí a moto saiu em velocidade pra lá. Nós descartamos a hipótese de roubo e
trabalhamos na linha de investigação de execução. Enquanto o pai era assassinado, Carlos tentava falar com ele, mas era impedido pela mãe. Ela cortou todos os telefones de casa e meu telefone tinha sumido. Virou para mim e falou: não é para você ligar para seu pai porque eu estou resolvendo um assunto muito importante com ele. No dia seguinte, durante o velório, Carlos desconfiava ainda mais da mãe. Eu já comecei a imaginar que ela pudesse estar envolvida. A partir desse momento eu já comecei a imaginar que ela pudesse estar envolvida. No dia seguinte, não só eu, como todo mundo que estava presente no velório do meu pai. Todo mundo já imaginava que ela pudesse estar envolvida. Até pelo comportamento dela, que foi muito estranho. Em nenhum minuto ela demonstrou nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, sabe, por estar perdendo um homem com o qual ela conviveu durante 20 anos. 5 meses depois, a polícia havia concluído as investigações. Para o Departamento de Homicídios, não há dúvidas. Giselma Carmen Campos Carneiro Magalhães planejou a morte do ex-marido. Para os investigadores, foi ela quem furtou o celular do filho para entregar aos assassinos. Na delegacia, não confessou e ainda tentou jogar a culpa em Carlos. Nesse dia, eles tentaram uma confissão dela. Nesse dia, eles disseram para ela, falaram assim: olha, o telefone do seu filho foi usado nesse crime. A gente acredita que foi você, a gente tem provas disso. E se você não confessar, ele pode ser preso. Mesmo assim, ela não confessou. Giselma teve a prisão decretada. Quase 2 anos depois, ganhou o direito de responder o processo em liberdade. O filho não se conforma com a soltura da mãe e a demora para que ela seja levada a júri popular. Carlos é objetivo e claro. Enquanto a mãe responder o processo em liberdade, ele não viverá tranquilo. Mais do que isso, teme perder a vida, como o pai perdeu. Você tem medo da sua mãe? Tenho. Por quê? Porque ela é uma psicopata, porque ela é uma pessoa doente e ela não tem nenhum limite, ela é capaz de qualquer coisa. Às vezes eu tenho a sensação de que para ela ela não concluiu o que ela queria. Sabe, se ela estiver presa, pagando pelo que ela fez com meu pai, a gente vai poder ficar mais tranquilo. Bom, mais do que um desabafo, o doutor José Carlos Conceso, promotor de justiça desse caso, pode-se entender aí uma denúncia que o Carlos Eduardo acabou de fazer, porque ele também teme pela vida dele, né? Olha, é extremamente grave essa colocação, mas eu penso que isso vai ser excelente para um desate no julgamento. Até porque o que ele disse é absolutamente correto. Eu acompanhei esse caso desde o início. Foi certamente uma das investigações mais bem-sucedidas da história do IHPP. Houve uma mistura de técnica, um trabalho científico extremamente positivo, onde foi feito posteriormente, tudo aquilo que levava a crer que poderia ter sido ela. Esse intermediário indicou onde estava a arma, foi feita a apreensão da arma quase 1 ano após, feito o exame de balística e o confronto foi positivo. Então, é certo, é claro, é absoluto, em que ela combinou com o irmão, que é o Cairon, ele fez o ajuste, ela deu 30 mil reais para que ele pudesse contratar as pessoas para que viesse a matar o Humberto, e posteriormente o Cairon foi preso, fez uma confissão absolutamente verídica, com detalhes, testemunhada. Essa confissão foi filmada e, portanto, agora o Cairon está preso, a Giselma está em liberdade em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela é primária e não tinha antecedentes até então, e agora o objetivo nosso, esgotaram-se todos os recursos, rigorosamente todos, nós estamos apenas aguardando a informação dos tribunais superiores de que esses recursos foram esgotados. Nós já praticamente apresentamos as alegações finais, inclusive o rol de testemunha, que é numa fase que chama-se artigo 422 do Código de Processo Penal. Estamos aguardando apenas e tão somente chegar e ser inserido na pauta, possivelmente esse ano. Esse ano ainda? Será claramente... Esse ano, o objetivo é que chegando, nós temos uma pauta ainda para o ano de 2012. É perfeitamente possível que a gente possa realizar esse julgamento esse ano.
E por incrível que possa parecer, né, doutor, essa é a ansiedade do Carlos Eduardo, que diz para mim, nessa reportagem, que vai continuar lutando para ver a mãe, sabe aonde? Atrás das grades, doutor, a afirmação que o Carlos Eduardo fez para mim, porque ele não consegue entender como é que a mulher foi capaz de apontá-lo como participante do assassinato do próprio pai. Mais uma reportagem. Estes são os 4 acusados de matar o executivo Humberto de Campos Magalhães. A polícia não tem dúvidas de que a ex-mulher, Giselma Magalhães, idealizou, contratou os matadores e ainda cedeu um telefone celular para a prática do crime. Cairon Alves, irmão de Giselma, ajudou a planejar a tocaia e estava presente na hora em que Humberto foi assassinado. Osmar Gonzaga Lima foi contratado para fornecer o revólver usado na execução. E Paulo dos Santos foi quem disparou e matou o executivo da rede de frigoríficos. Paulo e Osmar já foram julgados no dia 7 de abril de 2011 e condenados, cada um, a 20 anos de prisão. A juíza Eliana Cassales Tosse de Melo ainda ressaltou que os dois cometeram o crime com frieza. Carlos Eduardo agora vive para fazer justiça e, no caso dele, justiça significa ver a mãe atrás das grades. E hoje esse é o meu papel. Meu pai, ele sempre lutou por mim, ele sempre me ajudou em tudo, ele sempre cuidou de mim e hoje, infelizmente, nessa situação, chegou a minha vez de lutar por ele, lutar pela história dele, lutar pela memória dele, lutar para que o que aconteceu com ele não fique impune. Você tem certeza que a sua mãe é a mandante da morte do seu pai? Tenho certeza. A justiça ainda não marcou o julgamento dos irmãos Cairon e Giselma. Cairon aguarda o júri preso, porque já tinha antecedentes criminais. Cumpriu pena por tráfico de drogas. Giselma ficou atrás das grades quase 2 anos, mas foi liberada por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e aguarda recurso em liberdade. Em depoimento no dia 8 de abril de 2009, na delegacia que investiga crimes organizados em São Luís do Maranhão, Cairon, irmão de Giselma, disse que pagou R$30 mil para Osmar matar Humberto. Segundo ele, Giselma adiantou R$8 mil e pagou o restante após a execução. Já Cairon não recebeu nada. Quando a poeira abaixasse, ele ganharia uma casa da irmã. Mas durante o processo, Cairon negou todas as informações, mas não convenceu o juiz Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, que decidiu levar todos a júri popular. Uma das provas contra Giselma, e que chama a atenção, é que uma mulher afirmou ter emprestado para ela seus dados pessoais para que pudesse comprar um chip de telefone celular. Não bastasse isso, Giselma, de acordo com a polícia, furtou o telefone celular do filho caçula Carlos Eduardo e foi através deste celular que um dos assassinos ligou para Humberto, dizendo que o filho passava mal e que precisava do pai. Assim, Humberto foi parar na rua, onde acabou executado. Mas Giselma esperava que o filho fosse para a cadeia no lugar dela. O que ela fez foi aterrorizante, sabe? Comigo, com meu pai, sabe? De chegar à conclusão de que sua própria mãe é capaz de tirar a vida do seu pai, inclusive tentar te incriminar. É indescritível isso, porque isso não é humano, sabe? Uma mãe não tem um comportamento desse com relação a um filho. Eu não consigo entender, eu não consigo nem explicar, mas hoje o que eu tenho com relação a ela é, acho que medo e vergonha também.